Uma parte importante do setor cultural assumiu a linha de frente na luta contra o impeachment antes mesmo de a presidente Dilma ser afastada do cargo. E em protesto contra o governo interino de Michel Temer e a extinção do Ministério da Cultura, artistas e movimentos populares foram às ruas e organizaram ocupações que resistem até agora em prédios públicos do país. Conversa comigo a professora de comunicação da UFRJ, Ivana Bentes. Ivana é ensaísta, pesquisadora e ex-secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural do governo Dilma. Bem-vinda, Ivana. Obrigada, Vivian. Prazer estar aqui. Ivana, o que explica esse grau de mobilização? Isso é uma novidade na categoria? Ou isso tem a ver com... enfim, com um momento, o que explica? Olha, primeiro, enfim, acho que teve um ataque simbólico a um campo que é muito importante, que é o campo da cultura, né? E a cultura nesses últimos 10, 13 anos, ela se articulou, ela floresceu, né? A gente teve políticas públicas e políticas culturais voltadas para esses setores, a cultura que vem das periferias, cultura indígena, a cultura que a gente chama de base comunitária, dos terreiros de candomblé, dos quilombolas, a cultura urbana, esses novos movimentos urbanos, o funk, o hip hop, ou seja, é toda uma emergência aí de sujeitos aí culturais novos que ganharam visibilidade nas políticas culturais. Então tinha uma relação de identificação com esse lugar, Ministério da Cultura, né? E também a gente sente que cada vez mais o campo cultural ele deixou de ser aquele setor simplesmente corporativo, né? Hipercorporativo, aliás, super fragmentado, o pessoal do teatro, o pessoal do cinema, fragmentado. Sim. Claro que ainda existe essa segmentação e essa fragmentação, mas foi muito interessante que, na verdade, foi uma articulação em defesa da democracia, em defesa a direitos conquistados, contra retrocessos. Então, um momento muito bonito da cultura. Você diria, então, que essa mobilização tem a ver, esse ativismo tem a ver com inclusão? Com inclusão, com ampliação Sim, desse campo com ampliação, com essa consciência dessa classe artística. Que o Brasil, com todas as contradições, com todos os problemas, vivia um Estado democrático, né, e qualquer tipo de intervenção abrupta, né, ou reversão nessa ordem é uma ameaça, inclusive, para o campo cultural. Eu acho que o Brasil viveu uma mudança de mentalidade, em que a cultura foi decisiva, né? Tanto é que, assim, uma boa parte, quando a gente fala em retrocesso, quando a gente fala de um modelo conservador, né, quando a gente fala do risco do Brasil regredir, por exemplo, em relação à intolerância religiosa, né, isso tem a ver com a cultura, perseguição às religiões de matriz africana, perseguição e preconceito em relação aos grupos LGBT, a questão das terras indígenas. Vejam só, todos esses grupos, né, digamos assim, né, que têm esse risco de serem golpeados, estão são partes, né, de ações e se entendem como sujeitos culturais. Então veja que a cultura tem muita gente que não sabe, mas essas ocupações, esses grupos estão nessas ocupações também. E são grupos, eu diria, inclusive, uma novidade, são grupos de desorganizados, não são pessoas ativistas, militantes que vieram ou de partidos ou de, né, determinados lugares já onde as pessoas já estão organizadas politicamente. Não, essa que eu acho que é a novidade, é a cultura. Agora, qual que é a capacidade, o poder de fogo realmente desses grupos, dessa mobilização, dessa atuação, levando em conta que, primeiro, o governo interino voltou atrás e, enfim, recriou o MINC. Sim. Por outro lado, pelo mesmo lado, a cena com um orçamento melhor, tentando, enfim, recuou mesmo, botando panos quentes nessa situação. Até que ponto isso pode desarticular esse movimento? Até que ponto esse pessoal tem gás? Porque, na verdade, uma movimentação dessa é muito custosa para as pessoas, não é? Bom, primeiro é uma grande vitória do movimento cultural, da cultura como em si, essa reversão. Isso eu acho que foi uma vitória enorme. Se fosse só isso, daria ótimo, né? Mas, enfim, quando você pergunta por esse fôlego, realmente, a ocupação do Rio, por exemplo, né, o Ocupa Minc, lá no prédio, no histórico, num prédio, inclusive, tombado, extraordinário, né, no Palácio Capanema, já tem 23 dias. E realmente é algo
que precisa de fôlego, de organização. Então é muito interessante também como as ocupações elas vão se auto-organizando, elas vão construindo metodologias. Inclusive recursos. Né? Recurso, disponibilidade de tempo, né? Então, claro que eu acho que a gente pode chegar num impasse. Ao mesmo tempo, né, não é só o campo cultural que vem experimentando, laboratoriando esse tipo de ocupação. A gente está vendo os secundaristas, né, o campo cultural. Nós vimos em junho de 2013 uma quantidade muito grande de grupos que, né, inclusive aqui em Minas, ocuparam a Assembleia, né, Legislativa, ocuparam prédios públicos. Você vê né? nesses movimentos, não é? Sim. Eles têm alguma coisa em comum na origem? Não tenho dúvida. Eu acho que um momento muito importante no Brasil, assim, que iluminou o Brasil para 10 anos para frente, foi junho de 2013. Nessa questão do poder de articulação da sociedade desorganizada, ocupando espaços públicos, trazendo suas reivindicações. Né? Claro, naquele momento, eu acho que a gente não teve vitórias públicas evidentes, mas nós estamos vendo agora os secundaristas organizados dentro daquelas estratégias, usando aquele tipo de linguagem renovada. Né? Então, foi um momento muito importante que eu acho que inspirou e está inspirando alguma dessas ocupações. E é isso, a pressão nas ruas, né? Ou seja, claro, quando você diz, né, será que isso, né, a gente não vê uma possibilidade de desmobilização a partir do momento que o governo acena com essa ampliação desse recurso, né? Eu brinco... Que é uma luta antiga? Sim, quer dizer, primeiro é preciso deixar muito claro que o Ministério da Cultura, nós saímos de lá, saí da Secretaria de Cidadania e Diversidade com vários editais em andamento, cultura de rede, de mídia livre, edital indígena, com o recurso em caixa, né? Então nós tínhamos uma parte do recurso estava lá, né? Então, e no mínimo a gente quer que se honre esses compromissos. Editais é uma secretaria... uma das maiores a Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural. Você falou rapidinho, às vezes as pessoas não entenderam. Cidadania e da Diversidade Cultural. Essa secretaria faz parte do MINC. Isso. E trabalhava com Cultura Viva e os Pontos de Cultura, que é um grande programa que tem nos 26 estados do Brasil, em 1.200 municípios, inclusive tem a rede dos Pontos de Cultura aqui de Minas, a estadual, tem a municipal, uma quantidade grande de pontos de cultura aqui, né, e que tinha 2/3 do recurso do MINC e o restante do estado ou do município. Então, era uma política, né, de cogestão, né, com o Sistema Nacional de Políticas Culturais. O governo Temer, então, não tem como fechar a torneira para essa secretaria, porque ela já está com os recursos desse ano, é isso? Nós empenhamos. É claro que eles poderiam decidir não pagar, mas isso aí seria ferir, inclusive, é uma questão de jurisdição, questão legal. E em relação ao programa, são poucos programas no Ministério da Cultura, infelizmente, que são conquistas jurídicas, lei. O programa Cultura Viva é uma lei que foi promulgada em 2014, então ele não pode ser extinto, né? A não ser que você infrinja, né? É isso, é algo gravíssimo você extinguir um programa que é uma lei, né? Mas o que resultou, não é, dessa política? O que está, enfim, essa secretaria, ela teria como foco valorizar iniciativas culturais de grupos e comunidades que são, dentro da sociedade, historicamente excluídos. Sem dúvida. Não é isso? O que você diria que resultou dessa política nesse período? Quanto tempo tem essa secretaria? Fomos tirados do nosso exercício, né, da gestão 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio. Entramos em 2015 com o ministro Juca Ferreira, né, que já tinha passado pelo Ministério da Cultura, junto com o ministro Gil, ou seja, ele, né, na primeira gestão Gil, e estava voltando agora em 2015 e 16, 1 ano e 4 meses só, né, de gestão, onde a gente estava justamente retomando políticas que também tinham sido algumas descontinuadas ou desinvestidas. Veja só, mesmo dentro do governo Dilma, nós tivemos políticas descontinuadas, né? Por quê? Por exemplo, quando entrou a ministra Ana de Holanda. Por uma questão, até a gente se pergunta, como dentro do próprio governo você pode continuar uma política que era considerada, né, absolutamente, né, exitosa, imitada em toda a América Latina. A Cultura Viva tem hoje, está em 7 países da América Latina, que implantaram, que se inspiraram no Brasil para levar essa cultura. Mas, de qualquer maneira, o que você está dizendo é que esse trabalho não se perdeu completamente, tanto é que está provocando nós entramos em 2000, um ativismo aí, influenciando não só esse esse, eu estou falando do ponto dos pontos de cultura, mas quem está na linha de frente das ocupações são produtores culturais do teatro, não só são grupos ligados às políticas do MINC, né? Do teatro, do audiovisual, como eu falei, das periferias, ou seja, pessoas que, para além da defesa do MINC, estão defendendo um Estado democrático.
né? Então, de novo, é um momento em que a cultura sai do seu umbigo, sai daquela ideia que nós temos, né, do artista, do produtor cultural, voltado simplesmente para os seus interesses pessoais, ganhar o edital, né? É um momento de grandiosidade do campo da cultura, se entendendo como uma força social, política, que defende a democracia. Isso é muito bacana e está dentro do próprio discurso das ocupações. Como não é é que só esse pelo setor MIT. entende o risco, né? Sim. O risco de... A gente está falando da questão do recurso, né? Mas se vai ter mais recurso, né, essas ocupações vão definhar, vão se esvaziar? Eu acho que não, porque, de novo, não se trata de uma questão simplesmente de recurso, né? E, claro, né, a gente pode entender também que né, esse recurso extra que foi, né, que está sendo, ainda não se tornou realidade, né, que está sendo apresentado como possível de vir para a cultura, né, quer dizer, ele resolve questões, óbvio, pragmáticas, práticas, não é? Mas, enfim, a gente precisa entender se as políticas culturais vão ser continuadas. Que políticas democráticas, que cheguem nas periferias, que tenham essa amplitude, né, da diversidade, ou seja, não se trata só de mais recursos. Agora, de defesa de política cultural. O setor também foi muito atacado recentemente por conta da Lei Rouanet, né? Sim. E aí... Você acha que isso produziu efeitos? Olha, eu acho que, sem dúvida, né? Primeiro, essa política que a gente estava gerindo, ela era dos pontos de cultura dos grupos que trabalham com essa base comunitária, como você falou, das bases, das bordas. E a Lei Rouanet, ela vai trabalhar com empresário já estabelecido, Sim. que era a ideia que se tinha de cultura no Brasil até 2013. A indústria cultural, o produtor de teatro estabelecido, o global, o ator, né? Esses que justamente, se a gente pegar a lista dos 100 maiores beneficiários da Lei Rouanet, são inclusive praticamente os mesmos, ou seja, o ministro da Cultura fazia uma crítica ferrenha à Lei Rouanet, desde que ele entrou, aliás, desde a primeira gestão dele, e a partir do momento que ele colocou o pé no MINC, né, ele fez uma campanha de da necessidade de uma reconfiguração radical da Lei Rouanet, para ela deixar de privilegiar poucos produtores, para ela se descentralizar, para ela ir para o norte, para o nordeste, para a gente ter mais produção cultural descentralizada, né? Mas, claro, há uma ideia muito clichê de artista. O artista, a boquinha, o vagabundo, né, né, a gente viu coisas nas redes sociais de muito baixo nível, inclusive, sobre o campo cultural, né, como se fossem os parasitas de verbas do Estado, o que está muito longe de ser a realidade dos produtores da cultura. Então, me parece que tanto essa discussão em torno da Lei Rouanet, quanto a proposta que foi feita pelo senhor Bolsonaro, né, de uma CPI da Lei Rouanet, ela é um tiro no pé, porque o que vai aparecer? Vai aparecer exatamente os grandes produtores, inclusive muitos do campo, né, conservador, né, que são Parece que já houve até um recuo nesse sentido. Tanto é que eles recuaram, ou seja, o tiro a hora iria que saiu sair, a lista, quando viram a lista, falaram, isso não vai dar para a gente explorar politicamente. Né? Então, é um cuidado. Óbvio que a Lei Rouanet ela tem distorções, mas isso estava sendo encarado de forma política, ia ser discutido. Há uma proposta de um fundo, né, público, tirar das empresas essa escolha de onde investir, isso ser uma escolha pública, mas o que é ser um debate, uma discussão, não pode virar um caso de polícia, não é isso? Imagina a Lava Jato interferir num debate de política cultural e transformar produtores culturais e produção cultural em caso de polícia. É terrível, né? Eu acho que simplesmente isso que está em questão. O Brasil está substituindo política por polícia, o que é agora, péssimo para todo mundo. É curioso que o setor cultural, a cultura no país, na verdade, é relegada a um segundo plano sempre nas políticas públicas, né? E é o setor que vai para a linha de frente e toma a frente mesmo nessa briga. Mas o setor é também o primeiro a sofrer com crise. Sim, não é? Dentro desse contexto que nós estamos vivendo, que tem uma crise econômica séria, uma crise política, uma insurgência do setor, o que esperar, né, daqui para frente para o setor, né, de políticas, enfim, eu queria que você
analisasse um eu acho muito interessante que você traz essa discussão, porque também foi uma coisa que nas redes sociais apareceu muito, dizendo, num contexto de crise é mais importante a cultura ou a saúde? A cultura ou a educação? E é um falso dilema, a gente sabe. O país sem cultura, o país que não produz cultura, o país que não tem uma expressão, né, cultural, ele não tem, primeiro, não tem autoestima, primeiro ele não tem, né, quer dizer, não constrói nem coesão social, porque o que nos dá coesão, nós somos brasileiros por quê? Porque nós questão de reconhecimento de si mesmo, né? Uma maneira de ser. Então, quando você se coloca isso... De cidadania e percepção de cidadania e democracia, também você acha que influencia? Por isso, a cultura, eu acho que ela foi tão forte nesse primeiro momento. Defesa da democracia e defesa do próprio... Não foi simplesmente uma defesa do campo cultural, né? Mas é um momento que você percebe que, né, um país que extingue o Ministério da Cultura, assim, né, quer dizer, um órgão que existe, né, que passou, inclusive, que foi construído, foi criado pelo PMDB, né? Foi criado pelo campo conservador. Quando você tem um campo conservador mais conservador do que os conservadores, é porque a gente está numa percepção de Brasil muito distorcida, né? Então, eu acho que a reação foi assim, mas como um governo, né, interino pode desconsiderar o campo da cultura? A cultura, ela é o cartão de visita do Brasil para o exterior. As pessoas, quando vêm para o Brasil, elas não vêm simplesmente, não vêm por questões culturais, né? O modo de ser do brasileiro, tudo. Você falou que é uma percepção de Brasil muito distorcida. O que levou a gente chegar a esse ponto, não é? O que aconteceu com o governo Dilma? Onde que você reconhece que, sabe, que a coisa pegou, não é? Porque é claro que existem vários elementos nesse contexto aí, né? Não, eu acho que a gente tem que, inclusive, começar a falar dos erros, né, do governo Dilma. Exatamente. Ou seja, a cultura, né, ela conseguiu fazer essas transformações todas, inclusive de maneira mais forte na primeira gestão Lula, onde tinha recurso, né? Se a gente for pegar a linha histórica do investimento da cultura do governo, da gestão Lula para Dilma, ela decaiu. Então, realmente, a cultura perdeu prestígio recentemente, o que já era um sintoma de todas essas distorções, né, de toda a esquizofrenia do próprio governo Dilma. Então, é claro que a gente precisa olhar para todos esses erros. Mas, assim, em termos políticos, me parece que essa relação que se tinha, por exemplo, de participação social, a proximidade com os movimentos sociais, os movimentos culturais, isso tudo a gente viu de maneira muito forte. A constituição, né, do Estado-rede, onde as pessoas, os grupos, os movimentos participavam da gestão, frequentavam Brasília no sentido de participavam da construção da política pública. Isso se esvaziou enormemente, né? Então, nós tínhamos também, eu acho que o governo Dilma, ele conseguiu... Um afastamento desses movimentos. Eu digo, ele era conservador demais para a esquerda e avançado demais para a direita. Ou seja, não agradava nem um lado nem o outro. Que papel teve a mídia nisso tudo? E aí... Muita gente atribui um papel importantíssimo nesse processo, sem dúvida, que levou poderíamos ficar ao aqui impeachment. fazendo autocrítica, né, ou autorreflexão longamente, mas eu acho muito importante dizer que o processo efetivamente do impeachment, eu acho que está muito claro para todos, né, que ele foi uma articulação de uma elite que estava fora do poder já há algum tempo, né, que não ganhava eleição, né, e que efetivamente assim, é uma transferência de poder de um grupo político para outro. Você acha que se aproveitou das fragilidades e dos erros? Força, sem dúvida, né? Já estava, de certa maneira, instalada no próprio governo, através desse governo de coalizão, mas não era suficiente essa participação no governo. Queria ter o protagonismo e queria reverter direitos, né? Então, eu acho que a gente está num momento de desmonte, de conquista de direitos no campo do trabalho, no campo do meio ambiente, no campo, enfim, da própria cultura. As empresas de mídia, elas participaram dessa elite insatisfeita de estar Claro, eu acho que não é à toa que a gente diz, né, a gente define esse impeachment como um golpe jurídico midiático, né? Então, talvez um dos grandes erros da gestão Lula e Dilma não ter feito a democratização dos meios de comunicação. Não ter feito nenhum, a gente começou a conversar no Ministério das Comunicações agora, nessa gestão, a gente pensar o Plano Nacional de Mídia Livre, né, de apoio, de investimento, né, que explodiu, comunicação pública, né, que não teve nenhum tipo de incentivo, ou seja, nós ficamos reféns de uma máquina narrativa, né,
né, das grandes corporações que produzem narrativas. E as redes sociais foram importantes? As redes nacionais, as redes, né, sociais, eu acho que a gente teve tanto a contranarrativa, né, porque é muito importante o que hoje a mídia ninja está fazendo, jornalistas livres estão fazendo, é incrível como uma contranarrativa que existe desse hoje golpe. que não existia. Né? E que não existia, então explodiu, né, estão inclusive com bastante audiência, mas ao mesmo tempo as redes sociais também serviram como válvula de escape dessa extrema-direita, né? Preconceito, ódio. A mídia construiu, junto com os partidos conservadores, um discurso de ódio que ele não tinha dessa maneira explicitado no Brasil. Ou seja, você ter orgulho do seu preconceito, você ter orgulho da sua ignorância, você ter orgulho de não compreender o outro. Era feio. Não é? A gente tinha um campo conservador que tinha vergonha. Pudor que tinha pudor. A gente tinha um grupo a gente tinha uma direita ilustrada. Né? Ilustrada. Muitas vezes falava também que era envergonhada. Envergonhada, mas ilustrada. Né? Da direita de Sorbonne, né? Que frequentava a Sorbonne e a universidade. A extrema-direita de um Bolsonaro e de um Feliciano realmente é algo terrível. É uma regressão. E mais o PMDB, né? Que, enfim, que tem toda a sua cultura também fisiológica que, enfim, que contaminou tudo, né? E a gente está num momento, eu me pergunto hoje, quem está no comando no Brasil hoje? Quais são as forças que estão no comando? A gente não sabe, né? É o que? A Lava Jato? Nem o que vai acontecer semana que vem, nem amanhã, né? O campo jurídico, né? Então nós estamos num momento Ivana, de perplexidade. Muito obrigada por ter vindo. Nosso tempo acabou, infelizmente. A gente podia conversar mais um pouco, mas muito obrigada. Obrigada a você. E a cultura, eu acho que ela vai ter um papel muito importante ainda nesse processo todo. Tomara, ela é sempre muito bem-vinda. Eu conversei com Ivana Bentes, ela é professora de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ensaísta, pesquisadora e ex-secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural no governo Dilma. Nós falamos aqui dessa articulação, desse ativismo político no meio cultural, que inclusive mantém aí algumas ocupações pelo país, em protesto contra o governo interino e contra, enfim, o desmonte do MINC, que acabou voltando. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.